Olá, professores, professoras, acadêmicos, acadêmicas, tudo bem com vocês? Espero encontrá-los todos bem para esse nosso sexto encontro da nossa formação de professores que ensinam matemática, falando sobre números e operações. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o quinto ano, o ensino de matemática no quinto ano. Falamos sobre ensino de resolução de problemas, né, com a metodologia de resolução de problemas no último encontro, e hoje vamos dar continuidade falando um pouco mais da parte prática, tá ok? Eu sou a professora Nelma Esgarbosa. Quem não assistiu o nosso encontro passado, convido vocês a assistirem, né, para pegarem essa sequenciação, assim como os encontros das outras colegas também. Estamos falando de ensino da matemática desde a pré-escola, né? Muito bom. Então, deixa eu compartilhar já a minha tela com vocês. Então, vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Lembrem-se de deixar o seu comentário, as suas dúvidas já aí no chat, tá ok? Que depois, então, desse vídeo que vocês estão assistindo gravado, nós estaremos ao vivo para conversar um pouquinho mais de perto e vocês terem oportunidade também de perguntar e de tirarem as suas dúvidas. A minha apresentação eu já fiz na aula passada, né? Quem está assistindo e me vendo hoje pela primeira vez, eu sou formada em Ciências e Matemática, tenho Pedagogia, especialização em Educação Especial, doutorado no mestrado e mestrado no ensino de Ciências e Matemática. Estou há 21 anos na Educação Especial e há 11 anos no ensino superior. Então, na aula passada, né, no encontro passado, nós falamos mais especificamente da metodologia resolução de problemas, a qual nós podemos utilizar para todos os conteúdos matemáticos, não é mesmo? Praticamente todos os conteúdos nós conseguimos trabalhar utilizando essa metodologia. Então, vimos tipos de problemas, em que consiste essa metodologia, vimos a análise de algumas resoluções de estudantes, como lidar com os equívocos, com os erros dos alunos, e também sobre qual deve ser o papel do professor que trabalha na perspectiva da resolução de problemas como uma metodologia de ensino. E hoje, em que vamos falar sobre quarto e quinto ano, eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre o uso de materiais manipuláveis no ensino. Peguei 3 tipos de materiais para falar um pouco. Sobre sistema de numeração utilizando números naturais até a ordem de centena de milhar, que é o que contempla no quinto ano. Problemas envolvendo números naturais, tá? Porque os números decimais nós teremos num próximo encontro, a professora falando especificamente sobre eles, tá? Não percam. Então, nós vamos enfatizar problemas com números naturais, envolvendo as diferentes ideias das operações e trabalhando com diferentes estratégias de solução. Vamos falar também sobre os algoritmos, né? Que são as formas de resolução que seguem alguns passos, e também as estratégias que podem ser inventadas pelos alunos para resolver as operações fundamentais. E vamos falar um pouquinho sobre um trabalho que analisa os erros dos alunos para a realização das operações, particularmente no quinto ano. Então, eu tirei alguns objetivos de aprendizagem lá do nosso currículo do Paraná, tá? Puxei lá do quarto e quinto ano aqueles que são muito semelhantes, tá? Então, vocês vão observar que eu foquei aí, talvez um pouco mais no quinto ano, pegando as operações com 2 algarismos, ok? Então, o primeiro objetivo, mostrar por decomposição e composição que todo número natural pode ser escrito por meio de adições e multiplicações por potência de 10. Então, nós vamos ver que muitas soluções podem ser, né, resolvidas por meio de composição e decomposição. Segundo, utilizar as propriedades das operações para desenvolver estratégias de cálculo, que também é muito importante. Resolver problemas com números naturais envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias diversas, né? As mais requisitadas, o cálculo mental, cálculo por estimativas e os algoritmos. Conhecer diferentes algoritmos para realizar as operações, para que possam escolher o método que julga mais favorável, né? Então, isso também está lá no nosso currículo. Resolver problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação, utilizando também as diversas estratégias.
resolver operações de multiplicação por dois fatores envolvendo números naturais, utilizando diversas estratégias e registros, e resolver problemas de divisão, cujo divisor tenha no máximo 2 algarismos, ok? Então, esses são alguns dos objetivos de aprendizagem que eu peguei lá para nós aprofundarmos um pouco mais aqui nos nossos estudos. Para começar, então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a teoria do uso de materiais manipuláveis no ensino de matemática, né? Então, quando eu falo que eu vou utilizar um material manipulável, eu não estou dizendo de uma tendência ou de uma metodologia de ensino, tá ok? Eu estou falando de um recurso, né, pedagógico que eu estarei utilizando nas minhas aulas. Então, quando eu falo que eu vou utilizar material manipulável, independente de qual seja a metodologia adotada, da tendência metodológica adotada, eu posso associar, então, o uso do material manipulável, tá ok? Então, se eu uso resolução de problemas como metodologia, uso de jogos, modelagem matemática, tecnologias da informação e da comunicação, qualquer metodologia, eu posso associar o uso, então, de materiais manipuláveis, certo? Mas o que são considerados materiais manipuláveis? Vocês já pararam para fazer essa pergunta? Então, segundo Reis, materiais manipuláveis são objetos ou coisas que o aluno é capaz de sentir, tocar, manipular e movimentar, tá ok? Então, por exemplo, se eu digo aqui, ó, esse relógio, ele é um material manipulável? Se o aluno puder pegar, manipular e utilizar para aprender algum conteúdo da matemática, então é um material manipulável que eu estou utilizando no ensino da matemática. Tenho algumas peças aqui de um jogo que eu vou mostrar para vocês hoje. Conseguem visualizar? Isso aqui pode ser chamado de material manipulável. O aluno pode pegar, sentir, tocar, manipular. A régua também é um material manipulável, certo? Muito bem. Então, entendemos o que são materiais manipuláveis. E eles podem ser de dois tipos, tá? Então, pode ser objetos reais, que são aqueles que têm aplicação no nosso dia a dia. Por exemplo, o relógio serve para a gente ver a hora, a régua para medir, a trena da mesma forma, a balança. Então, esses são considerados objetos reais. E tem os outros objetos que nós utilizamos para representar essa realidade. Então, por exemplo, se eu vou ensinar um conteúdo matemático utilizando esses objetos aqui, ó, eles não são utilizados no nosso dia a dia normalmente, né? Mas eu posso utilizá-los como um material manipulável para ensinar conteúdos de matemática, tá ok? Então, esses são objetos que representam a realidade, por exemplo, o ábaco, o material dourado. Se eu utilizo aquelas cédulas de dinheiro sem valor, né, impressas, eles também são objetos que representam a realidade, tá ok? E aqueles objetos que têm aplicação no nosso dia a dia são conhecidos como objetos reais. Muito bem. Os materiais manipuláveis, até um certo tempo, né, se nós pegarmos na literatura, ainda existe alguns autores chamando de material concreto, tá bom? Mas tem muita divergência a respeito desse tema, nós não vamos aprofundar, mas ultimamente o que nós temos utilizado a terminologia é material manipulável, tá ok? Mas eu trouxe uma pergunta então para vocês. A manipulação do material manipulável garante a aprendizagem da matemática, gente? Somente eu levar esses materiais para a sala de aula e deixar o aluno manipular livremente esse material, eu vou estar garantindo que o meu aluno aprenda a matemática? O que vocês acham? Sim ou não? Escrevam aí para nós no chat, tá? Então, existe por trás do uso do material manipulável um mito, né, de que ele é a salvação, que utilizando o material manipulável, simplesmente o aluno já está aprendendo, né? Então, o que a gente tem que ter em mente? Né? Que não é o uso específico do material concreto, mas sim todo o significado da situação que você contempla quando você leva esse material para a sala de aula, né? Quais as ações que o aluno vai ter com esse material? Que interações, que comunicação que ele vai fazer, seja com o professor, seja com o colega, quais as reflexões que esse material vai proporcionar para o nosso aluno. Isso sim é o que é importante e que vai auxiliar o nosso aluno na construção do conhecimento matemático, ok? Então, o material em si não garante a aprendizagem, né? Por quê?
Porque as noções matemáticas vão se formar lá, né, na mente do nosso aluno, lá na cabecinha deles. E não está no próprio material. Quando ele olha para esse material aqui, eu posso estar pensando, né, querendo trabalhar um conteúdo matemático com ele, e ele pode estar pensando em outra coisa totalmente diferente, tá ok? Então, é muito importante ter todo o contexto, ter essa interação, a mediação do professor para que esse conhecimento matemático seja construído pelo nosso aluno, certo? Muito bem. Então, quais materiais manipuláveis que nós podemos utilizar para o ensino e aprendizagem dos números de operações, mais especificamente, que é o que nós estamos falando no nosso curso, né? Escrevam para mim aí no chat se vocês costumam usar algum tipo de material específico quando vocês vão trabalhar conteúdos, números e operações. Eu deixei, né, algumas dicas aí, talvez, vejo que a maioria dos professores talvez usem, as tampinhas, os palitos, aquela borrachinha de dinheiro, canudinhos, lápis de cor, números móveis, o que mais que vocês usam para ensinar números e operações? Deixam sugestões aí para nós também, ok? Ábaco, quem usa ábaco? Material dourado, o quadro valor-lugar, conhecido como QVL, alguém de vocês já usou ou usa, né? E hoje eu quero falar especificamente do material Cuisinert, ou barras Cuisinert, a professora Leila falou, sugeriu, né, em uma das aulas dela também. Quem conhece o material Cuisinert, ou quem já usou o material Cuisinert para trabalhar números de operações? Então, todos esses materiais aí, né, que vocês falaram, que eu elenquei aqui, se nós tivermos, né, objetivo, planejamento, todos esses materiais aí podem proporcionar excelentes resultados no processo ensino-aprendizagem, tá ok? Mas devido ao nosso tempo, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o material Cuisinert e por que que eu escolhi esse material? Porque eu vejo que ele é pouco utilizado na escola, a maioria das escolas tem, tá, gente? Procurem se ele não está lá na sala de recurso, na sala multifuncional, tá? Então, eu vejo que muitas escolas têm, mas muitos professores não sabem nem quais as possibilidades desse material. E eu tive a oportunidade de fazer uma oficina em um evento, gostei muito, utilizo nas minhas aulas com meus alunos da educação especial, tenho resultados excelentes, tá? Então, por isso que eu trago esse material para vocês para falar um pouquinho hoje. Tem muitas outras possibilidades, tá, gente? Eu trago aqui uma pontinha muito pequena para atiçar a curiosidade de vocês para conhecer. Na internet tem muitas outras coisas, tá? Então, essa é a característica do material, ele vem numa caixinha, né, dividido, são barrinhas ou prismas quadrangulares, podemos chamar, né, coloridos. Eu tenho um kit pequeno, tá, que eu carrego para os meus cursos, deixo meus filhos manusearem também, às vezes levo para a escola, né, o da escola é essa caixa maior, tá bom? Então, eu trago algumas características aí desse material, um pouquinho da história, que ele foi criado pelo professor belga Émile Georges Cuisinert-Routellé, tá? E ele, então, é composta por essas barrinhas ou prismas quadrangulares, ele é feito de madeira, tá? E as cores se diz padronizadas, mas a gente vai perceber que alguns materiais, então é muito importante na hora da escola comprar também, observar a qualidade do material e se ele utiliza, né, as cores padronizadas, para a gente não fazer confusão na cabeça do nosso aluno também, ok? Então, o comprimento delas varia de 1 em 1 centímetro e vai do 1 até o 10. Então, aqui, né, nós temos quais as cores e o que cada cor representa, né? Representa um número. Então, a cor da madeira representa o número 1, né, ou a quantidade 1, como o professor queira trabalhar. O vermelho corresponde à quantidade 2 e assim por diante. O verde claro, 3. Roxo, daí eu coloquei ali entre parênteses rosa ou lilás, porque eu já vi materiais que no lugar do roxo traz o rosa, tá? Então, na hora de preparar o material, se você vai fazer uma apostilinha para trabalhar com o aluno, tomar cuidado com as cores que você coloca no material. Amarelo representa o número 5, verde escuro, o número 6, a cor preta, o número 7, o marrom ou castanho, que aparece também em alguns materiais, é o numeral 8, o azul, o numeral 9, e o laranja, o numeral 10. Então, a caixa grande, normalmente, ela contém 294 peças, e essa minha pequena aqui, ela contém 68 peças, ok? 5, verde escuro, o número 6,
A cor preta é o número 7, o marrom ou castanho, que aparece também em alguns materiais, é o numeral 8, o azul, o numeral 9, e o laranja, o numeral 10. Então, a caixa grande, normalmente, ela contém 294 peças, e essa minha pequena aqui, ela contém 68 peças, ok? Se a nossa escola não tem, como a gente faz para trabalhar, professora, com esse material, né? Você vai fazer algumas sugestões de atividades. Então, enquanto a nossa faculdade não tinha esse material, nós confeccionamos com as acadêmicas da pedagogia e deu muito certo, tá, gente? Com o EVA, nas cores específicas, ficou um material muito legal de ser trabalhado, inclusive elas utilizaram no estágio de ensino de matemática. Muito bacana, tá? Então, só uma apresentação rápida para vocês a respeito do material Cuciner e vamos passar a falar um pouquinho, então, das situações, problemas e as 4 operações. E eu deixei o subtítulo aí do cálculo mental, das estimativas ao cálculo escrito, que pode ser tanto por estratégias próprias ou algoritmos. No decorrer aqui, eu vou colocar algumas sugestões, então, de como nós poderíamos utilizar também o material Cuciner que eu apresentei para vocês aí anteriormente, certo? Então, uma das preocupações nossas, né, educadores matemáticos, é que os nossos alunos compreendam e saibam explicar as regras que eles utilizam para realizar as operações, né, as técnicas operatórias. O que nós vemos muitas vezes é que o nosso aluno, ele memoriza o procedimento que ele tem que fazer para realizar uma operação e não compreende, né? Então, que hoje, né, a gente possa refletir sobre isso, priorizar o ensino de diversas estratégias de resolução de problemas e que o aluno escolha depois qual estratégia ele considera melhor, aquela que ele compreendeu melhor para resolver, né, seja a sua operação, ou seja, o problema que foi apresentado pelo professor, ou seus problemas, né, do dia a dia. Então, falando um pouquinho sobre cálculo mental e estimativas, que o nosso currículo, né, nos sugere, solicita que nós trabalhemos com os nossos alunos, né? O que é o cálculo mental? Então, quando eu, né, peço para o meu aluno utilizar cálculo mental, incentivo, né? Na verdade, eu estou incentivando uma estratégia da qual ele vai inventar uma solução, mas ele só pode utilizar a mente, certo? Não pode utilizar nada no papel, somente imaginar como ele faria esse cálculo, essa solução, certo? E a estimativa, né? Algumas pessoas confundem estimativa com cálculo mental ou estimativa com chute, né? O que é estimar? Quando eu peço para o meu aluno fazer uma estimativa, na verdade ele está fazendo um cálculo mental, mas com números que são mais fáceis de trabalhar, certo? Do que os números reais. Então, se eu tenho números mais quebradinhos, né? Eu dou uma arredondada nesses números, faço uma aproximação e utilizo o cálculo mental para resolver esse problema, ok? Então, quando eu peço para um aluno fazer uma estimativa, automaticamente ele tem que ter a habilidade de realizar cálculos mentais. Então, trabalhamos cálculo mental e também estimativa com nossos alunos. E aí, então, a criança tem que entender bem isso, né? Quando a professora ou o professor pede para o aluno fazer uma estimativa, não é para ele dar um chute de qualquer jeito, ele tem que usar o raciocínio, né? Usar o cálculo mental para aproximar e chegar no resultado. Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, né? Supondo que nós pedimos para o nosso aluno estimar o custo para ele ir a um evento esportivo, seja um jogo, um show, um parque, né, de acordo com a realidade da turma, e ele tem que incluir, então, ali as despesas com transporte, ingressos e lanche. Então, eu coloquei uma suposição aqui, né? Supondo que o transporte ficaria em torno de R$ 50, o ingresso custaria R$ 100, e o mais variável aí, que não dá para supor muito bem, o lanche e a bebida, né? Então, ele tem que realmente fazer uma estimativa, certo? Dar uma arredondada aí, de acordo com a realidade, ele vai colocar, então, os valores e vai chegar à solução desse problema. Não é um problema se ele vai em um evento e ele precisa saber que tanto de dinheiro que ele precisa levar, né? Se ele usa. Hoje, muitas pessoas utilizam cartão, mas talvez o nosso aluno ainda não, né? Então, ele vai ter que levar um dinheirinho lá para ele gastar nesse evento, tá ok? Então, isso seria um problema para resolver utilizando uma estimativa, certo? E também
sugestões, né, muito legais para trabalhar a estimativa é o uso da calculadora. Então, por exemplo, o professor fornece um número de início ali do problema e diz qual é o objetivo, até onde que ele tem que chegar. Então, supondo, né, se o objetivo é de 423 a 425 o resultado, e uma sequência de jogada poderia ser essa, né? Então, comece com o 119 e ele tem que chegar em um resultado que seja de 423 a 425, certo? E aí o professor pode estipular, né? Deixa livre quantas manipulações ele pode fazer na calculadora, quais as operações que ele deve utilizar, né? Para chegar no alvo que é o 423 a 425. Então, a calculadora ela é muito legal para fazer esse trabalho com estimativa. E eu deixo para vocês aí outras sugestões, né, para utilizar a multiplicação e a divisão, tá ok? E, né, principalmente quando você vai trabalhar depois com fatores decimais, né, quando você começa a trabalhar a multiplicação e a divisão, você vai automaticamente chegar nos números decimais. Então, aqui eu deixei só como sugestão mesmo para vocês, ok? Mas eu estou falando bastante sobre algoritmo, né? Vocês, acredito que vocês devem saber, né? Mas eu gostaria de fazer uma retomada, por quê? Porque talvez nós tenhamos acadêmicos aqui ainda, né? Convidei vários acadêmicos, e às vezes é confundido algarismo com algoritmo, né? Algoritmos são os passos que são utilizados para fazer determinada operação, né? Aqui no nosso caso da matemática, tá ok? Então eu trago a definição aqui lá do documento do PENAIC, né? Do MEC. E o que são algoritmos? São procedimentos de cálculo que envolvem técnicas com passos ou sequências determinadas que conduzem a um resultado. Então, por exemplo, eu quero que o meu aluno resolva uma operação de adição utilizando aquele procedimento que eu ensinei. Então, aquele jeito que eu ensinei é um algoritmo, um passo a passo, uma sequência de passos que ele tem que fazer para chegar ao resultado daquela operação, tá bom? Mas para o nosso aluno, só ele saber fazer a conta mecanicamente, né? É suficiente, gente, para ele aprender matemática? Não é, né? Então, nesse sentido, se ele não souber as ideias matemáticas que estão ali, né, pertinente àquela operação, aquele problema, se ele não desenvolver as estratégias que permitam resolver aquele problema que tenha sido solicitado pelo professor. Então, nós temos que ir muito além do algoritmo, né? Nosso aluno precisa compreender aquilo que ele está fazendo, né? Os procedimentos. Então, ele pode tanto utilizar o algoritmo que foi ensinado pelo professor, como ele pode criar também algoritmos de maneira que ele ache mais fácil, ou de outros amigos, né? Que também conseguiram arrumar estratégias diferentes. Uma coisa que é muito importante, né? Nós sabermos que os nossos alunos, eles não vão inventar aqueles algoritmos tradicionais, né? Aqueles que são conhecidos pela maioria das pessoas. Então, aqueles lá nós vamos ter que introduzir, explicar, né? Que aqueles algoritmos, eles são utilizados há mais de 50 anos, né? E talvez para alguns aqueles algoritmos, eles são mais fáceis de chegar à solução, mas nem sempre para todos, ok? Então, que dizer que ele não é o único e nem é o melhor de todos, é apenas mais um método que eles vão aprender, ok? Existem muitos algoritmos diferentes para executar todas as operações, né? Alguns são chamados de padrão, convencional ou dominantes, mas é simplesmente por isso, porque eles foram utilizados por muito mais pessoas lá, né, há 50 anos atrás. Bom? Mas então, quando eu falo de algoritmos, né, o que os nossos alunos precisam saber para resolver as nossas operações adequadamente? Tá? Antes do meu aluno chegar, né, aprender a realizar aquelas operações por meio dos algoritmos, professora Leila falou bastante sobre isso, professora Sandra também, né? É muito importante que o nosso aluno tenha se apropriado das características do nosso sistema de numeração, que é decimal, posicional, né? Todas aquelas características, e que ele compreenda os processos sequenciais dos algoritmos,
certo? Então, não adianta eu pedir para o meu aluno decorar aquele procedimento se ele não compreendeu, se ele não tem compreensão adequada das características do sistema de numeração decimal, se ele não compreende as propriedades das operações, ele vai se confundir, ora ele vai acertar, muitas vezes por sorte ali, né? Então, precisamos ficar atento, né, sobre isso. Caprichar no trabalho com o sistema de numeração decimal, não se apressar para que eles memorizem os procedimentos dos algoritmos, né? E sim que eles aprendam a realizar as operações, ok? Muito bem. E quais materiais, então, nós poderíamos usar para auxiliar os nossos alunos a compreender, a dar sentido para essas características do sistema de numeração decimal? Então, como eu disse para vocês lá, fiz aquela introdução a respeito dos materiais manipuláveis, porque eu gostaria de fazer essa sugestão aqui. Talvez vocês já utilizem muito, né? O ábaco é muito conhecido. Recomendado que seja utilizado o ábaco aberto, né? Tem alguns ábacos que são fechados, as varetinhas que se manipulam as contas, né? Mas o mais indicado são os ábacos abertos que o aluno consegue manusear, tá? Tirar as contas ou as peças. E de preferência que ele seja de uma única cor, tá bom? Porque alguns pesquisadores verificaram que a cor às vezes confunde o nosso aluno, tá bom? Porque corre o risco de que ele tente identificar a cor com determinado valor atribuído a cada peça, tá bom? Então, se na sua escola só tem ábaco colorido, como que você pode fazer? Você pode fazer uma classificação, né? Junta todos esses ábacos e distribui. Pega todos os vermelhos, coloca no ábaco, todos os azuis, as contas, né? Todas as azuis em um outro ábaco, e aí você separa cada ábaco com as contas de uma cor só. Combinado? Tá bom? Então, para que nós podemos usar o ábaco, né? O ábaco é para explicar a formação dos números de base 10, certo? Então, ele tem que saber ali que em cada uma daquelas ordens só pode ter no máximo 9 contas, né? 9 pecinhas. Quando chegar no 10, ele vai ter que fazer o agrupamento, né? Então, é muito importante, quando vai fazer esse trabalho, né, inicial, utilizar o ábaco ou mesmo o material dourado que eu vou estar falando na sequência, né? Então, daria um curso aqui a gente falar sobre a utilização do ábaco, né? E você já deve ter ouvido falar muito. Então, que o nosso aluno compreenda, né? Quando nós estamos falando da ordem de unidade simples, nós estamos falando da primeira ordem em que o número que está ali, ele está multiplicado por 10 elevado a zero, né? O número que está na segunda ordem, que é a ordem da dezena, o número que está ali, ele é multiplicado por 10 elevado a 1. Então, lembrando que corresponde a potências de base 10, né? Tem todo um trabalho que o professor precisa fazer aí para o nosso aluno entender o nosso sistema de numeração, que ele é posicional, não é mesmo? Cada numeral, dependendo da posição que ele se encontra, ele vai ter um valor relativo, né? De acordo com as potências de base 10 de cada ordem, ok? Então, só uma ilustração aí dos materiais. Podemos utilizar o ábaco, podemos utilizar aqui esse quadro de ordens e classe aqui é o QVL, que eu falei para vocês lá, né? Quadro de valor lugar, tem um outro modelinho ali mais para frente. O material dourado, que é muito conhecido, né? Por todos, eu acredito que todas as escolas têm, né? Então, muito importante lembrar que, diferente do ábaco, o ábaco não tem o valor agregado nas suas peças, né? O ábaco, dependendo da posição que você colocar a conta ali em cada uma das ordens, ele vai ter um valor. E aqui o material dourado não. Cada peça já vem com seu valor agregado, né? O cubinho vale uma unidade. A barrinha, ele tem ali 10 unidades, que corresponde a uma dezena, né? A placa, ela tem 100 unidades, que corresponde a uma centena, independente da posição que você colocar, né? A organização que você fizer desse material, certo? Tranquilo aí, né? Então, quando eu estou falando ali, né? Voltando um pouquinho ali, quando nós desenhamos o quadro valor-lugar, ele pode ser chamado também de ábaco de papel. Então, as unidades absolutas, ao serem posicionadas, sofrem imediatamente a multiplicação por potência da base utilizada, assumindo assim os valores relativos, conforme eu falei ali para vocês, tá bom? O que é diferente do valor absoluto, né? Então, olha lá, nós temos
o algarismo número 3, né? O numeral 3. Mas ele está ocupando posições diferentes no nosso quadro de valor lugar. Então, quando ele está ocupando a primeira ordem da unidade, o valor absoluto dele é 3 e o valor ali naquela ordem ele também é 3, certo? Já o numeral 3, que tem o valor absoluto 3, mas ali naquela posição, na ordem da dezena, ele tem um valor relativo a 3 multiplicado pela potência de 10 elevado a 1, que é 3 vezes 10 corresponde a 30, não é mesmo? Então, o 3, ali na posição da ordem da dezena, ele corresponde ao valor relativo de 30. E da mesma forma, o 3 lá na ordem das centenas, né? Ele tem um valor absoluto de 3, mas lá naquela posição, ele tem um valor relativo a 300, que é o 3 multiplicado pelo 10 elevado ao quadrado, que é o 100, né? 3 vezes 100, 300. E compusemos, então o numeral 333. Somando 3 centenas corresponde a 300, mais 3 dezenas correspondente a 30, e mais 3 unidades, que formam o número 333. Então, podemos utilizar o material dourado para mostrar essa composição e registrar, né, o que nós fizemos no material dourado aqui no quadro valor lugar, ok? E eu quero fazer uma pergunta, então, para vocês, né? Alguém de vocês já utilizou dessa forma o material dourado dentro do quadro valor lugar? Sinceramente, olhando aqui nos meus olhos, posso dizer que eu já usei, tá, gente? Por quê? Porque eu aprendi assim, né? Mas tenho ouvido várias discussões, estive num evento com o professor o Silveira, né, Everaldo Silveira, e ele tem estudado muito sobre isso nas suas pesquisas, né, com relação ao uso de materiais manipuláveis no ensino de matemática, e achei muito interessante esse questionamento que ele traz, né, um questionamento, né, um problema que eles elencam, né, como a Nakarato também já tinha identificado isso, que quando nós colocamos o material dourado dentro do QVL, nós podemos estar confundindo o nosso aluno, né? Porque, como eu disse para vocês anteriormente, o material dourado, ele já tem o valor atribuído àquela peça, né? E quando eu coloco ela dentro do QVL, dentro do quadro valor lugar, nós sabemos que ali o algarismo vai ter um valor relativo. Então, observando aqui, né, o nosso quadro valor lugar, ó, quando eu coloco as 3 unidades aqui na ordem da unidade, os 3 cubinhos, esses 3 cubinhos, eu considero que ele é multiplicado pelo 10 elevado a zero, certo? Então, 3 vezes o 1, que é o 10 elevado a zero, corresponde a 3, ok? Quando eu coloco as 3 dezenas aqui na ordem da dezena, no QVL, né, no quadrinho do meio, acho que vocês não veem onde que eu estou apontando, né? Mas, então, as 3 barrinhas dentro da ordem da dezena, eu estou dizendo para o meu aluno que essas 3 dezenas, que corresponde a 30, estão multiplicadas pelo 10 elevado a 1. E aí, então, eu poderia dizer que essas 3 dezenas têm um valor relativo de 300. Olha que confusão que eu posso estar fazendo na cabeça do meu aluno. Da mesma forma, se eu coloco as 3 placas da centena ali na ordem das centenas, como eu disse para elas que tudo que eu coloco aqui, eu multiplico por 100, não é? Que é a potência de 10 elevado ao quadrado, 10 elevado a 2, certo? Então, eu estaria com 3 centenas, que são 300, multiplicado pelo 100, que daria 30 mil. Então, gente, talvez é um assunto novo, um pouco polêmico ainda, tá? Mesmo entre os pesquisadores tem divergências, mas eu venho alertando vocês já há alguns encontros anteriores, né? Fiz essa pergunta para vocês, se vocês utilizavam ou não, para vocês pensarem, e quando você colocar lá, né, ver se isso está acontecendo, se não está trazendo mais um obstáculo para o nosso aluno do que muitas vezes maior compreensão, tá bom? Então, eu deixo esse ponto aqui para vocês refletirem. Quem quiser ver o trabalho do Silveira, está lá nas nossas referências, tá? Eu recomendo que vocês façam esse estudo, tá bom? Porque olha o que ele diz, né? Nesse trechinho que eu peguei para vocês.
Tal questão problemática já foi citada também por Nakarato ao afirmar que o material dourado vem sendo amplamente apresentado em livros didáticos, inclusive, para trabalhar o sistema decimal e a notação posicional. Quando, na verdade, gente, o material dourado, ele não foi feito para trabalhar a notação posicional. Por quê? Porque independente da posição que eu colocar, aquela peça já tem o seu valor agregado, tá bem? Tá ok? Então, o material dourado eu utilizo para trabalhar o sistema decimal, tá ok? As trocas, né, que nós fazemos, os agrupamentos, e não para trabalhar a notação posicional, tá bom? É uma característica do nosso sistema de numeração decimal, ele ter a notação posicional. Quando eu vou escrever os numerais, eles têm valores relativos em cada posição. E isso não tem a ver com o material dourado, criado pela Maria Montessori, né? Então, ela criou esse material para ser trabalhado os conceitos do sistema decimal, mas não com relação à notação posicional, tá bom? Então, eu deixo para vocês, né, tarefinha, para vocês verem esse trabalho do Everaldo Silveira, onde ele fala, né, e nos alerta para nós pensarmos, não é uma crítica, tá, gente? Não levem por esse lado, porque eu também utilizei até quando eu não sabia e não tinha pensado a respeito desse questionamento e dessa problemática que os pesquisadores vêm trazendo para nós, tá ok? Então, olha lá, né? Trouxe aqui, certo? A mesma coisa com relação às cores, tá, gente? Material dourado, a recomendação é que seja utilizado todos da mesma cor, todas as peças da mesma cor, para que o aluno também não queira, né, atribuir valores de acordo com as cores, porque de um material para o outro também pode trocar as cores, tá ok? Então, tentando sempre trabalhar com a cor única. Muito bem. Então, como eu disse para vocês, né, as sugestões é que nós não coloquemos o material dourado dentro do QVL, mas nós podemos utilizar dessa forma, ó, separadamente, né? Utilizar ao mesmo tempo representação com material dourado de um ladinho e o nosso QVL aqui do outro lado. Então, o nosso aluno vai colocar, então, a representação, a notação daquele numeral que ele formou com o material dourado aqui no nosso quadro valor lugar do outro ladinho com os numerais, ok? Não é que não devemos utilizar, o que não, a sugestão é que não seja colocado o material dourado dentro aqui, ó, embaixo da unidade, da dezena e da centena, ok? Observem, ó, que eu mudei a posição das peças do material dourado, está representado o mesmo número aí, ó, 235. Independente da posição que eu colocar essas peças, eu representei o 235 com as peças do material dourado, certo? Se eu fizer isso aqui dentro do QVL, ó, isso não vai dar certo. Porque o numeral que eu coloco lá, ele tem um valor relativo em cada posição, certo? Muito bem, aqui então é um outro modelinho, né, do nosso QVL. Podemos trabalhar com as fichas, né, no nosso quadro valor lugar também. Então, agora, professor, imagine se você ainda não utiliza a metodologia de resolução de problemas que falamos na aula passada. Imagina você agora iniciando um conteúdo novo com os alunos e ao invés de você utilizar aquela maneira comum que nós utilizamos por muito tempo, damos definições, exemplos e exercícios, começar então com uma situação desafiadora para os nossos alunos. Começar com um problema não convencional, né? Ok? E aqui, né, repetir, trouxe para vocês, lembrando qual é o esquema da aula do professor que utiliza a tendência à resolução de problemas, né? Primeiro, então, apresenta o problema, combina com eles o tempo e a meta, o que eles têm que fazer, deixa os alunos resolver, seja de maneira individual ou em grupo, e quando eles encontrarem um obstáculo, o professor entra, então, com aquele conteúdo, com o conhecimento necessário, introduz aquele conteúdo novo, que era o objetivo com a introdução desse problema, né, com a proposição desse problema, e quando os alunos resolverem, faz a discussão, então, se a solução está certa, se não está, toda aquela discussão que nós fizemos na outra aula, ok? E na sequência, entra com outro problema, beleza? Esse, então, é o ciclo das aulas utilizando essa tendência à resolução de problemas. Muito bem. Então, nós vamos agora começar a falar, né? Eu trouxe alguns problemas para vocês, tanto do campo aditivo, conforme a professora
Sandra, né, elencou lá nas aulas passadas, eu não vou, né, repetir tudo novamente, vocês devem lembrar. Então, dentro do campo aditivo, nós trabalhamos com problemas de operações de adição e subtração, de acordo com o Bernoulli, né, e depois, lá no campo multiplicativo, nós trabalhamos com as operações de multiplicação e divisão, tá ok? Então, dentro dos problemas de campo aditivo, nós vamos ter aqueles cuja ideia da operação, né, de adição e subtração é a ideia de juntar, acrescentar, retirar, comparar, completar e transformar, ok? Então, esses são problemas que eu vou trazer aqui na sequência, vocês podem ir tentando identificar, depois fazer isso com mais calma aí no material que vocês já receberam, tá ok? Então, fica vários tipos de problema como sugestão para vocês também, ok? Então, olha lá, o primeiro problema que eu trago para vocês é de um livro didático do Dante, né, Luiz Roberto Dante. Tem muitos problemas legais de serem trabalhados, tá, gente? Essa coleção, particularmente, trabalha muito com cálculo mental e com estimativas, tá? Então, recomendo para vocês, está lá nas nossas referências também, tá? Então, muito importante que o nosso aluno tenha noção de composição e decomposição numérica, né, para resolver os problemas. Então, ele traz essas sugestões para iniciarmos o cálculo mental com composição numérica. Falando, então, agora do campo aditivo como cálculo estimado, né, trouxe um problema aqui que pode ser trabalhado com o nosso aluno. Então, qual é a estimativa para a soma desses três preços, né, ó? R$ 349,29, mais R$ 85,99, mais R$ 175,25. E aí, cálculo estimado, ele não pode usar papel, ele tem que fazer mentalmente usando a aproximação. Ele não é para dar o resultado exato, tá, gente? É para ele fazer um cálculo aproximado. E isso tem que ser muito bem pensado quais as perguntas que nós vamos fazer, né? Se nós vamos colocar alternativas, então, sempre que nós quisermos uma estimativa, a gente pode usar esse tipo de pergunta, né? Cerca de quanto vai dar, né? A soma desses três números. Isso é maior que 600? É menor que 600? É acima de tanto? É abaixo de tanto? O resultado está entre tal número e tal número, tal valor e tal valor? Então, estas são algumas perguntas, né? Que sugerem o formato que o nosso aluno vai fazer a sua resposta, tá ok? Então, né, o aluno poderia ter pensado dessa forma, ó, 350, né, dá uma arredondada para cima, mais 90, que é mais fácil de eu somar o 90 com 350, e mais o resultado eu vou somar com 180 aproximadamente. Então, 350 mais 90, que dá 440, com mais 180 vai dar 620, passou um pouquinho, né? Então, o resultado estaria ali, ó, entre 615 e 620. Se eu perguntei cerca de quanto vai dar se eu somar esses três preços, ele poderia responder para mim, entre 615 e 620, certo? Isso é maior que 600? Sim, maior que 600, ok? Então, é um exemplo de problema para trabalhar cálculo estimado. Outro probleminha também muito legal do livro de Dante, que pode ser trabalhado como um desafio para os nossos alunos fazer, é esse aqui que ele traz, né, a ideia de adição e subtração, que pode ser trabalhada junto, né? Então, olha bem esse problema. Beto e Tatiana têm as notas indicadas nos quadros. Então, Beto tem uma nota de 20, uma de 10, uma de 2 e uma de 5, certo? Que correspondem a R$ 37,00. Tatiana tem uma de 2, uma de 5 e uma de 20, que corresponde a R$ 27,00. Eles irão trocar uma nota apenas para ficar com as quantias iguais. Registre aí como que ficarão as notas nos quadros, escrevendo seus valores e as quantias totais. Então, observem, né, que desafio legal para o nosso aluno trabalhar. Então, ele tem que ver que nota que o Beto tem que trocar com a Tatiana, de forma que, no final, esse resultado fique equilibrado, se torne igual o valor de Beto com o valor de Tatiana. Um probleminha bem legal. Trabalhei até com meu filho aqui, foi muito bacana a gente pensar junto a respeito da solução desse problema, tá? Então, como que eles poderiam fazer? Poderiam fazer por lista de possibilidades, talvez surja outra forma, tá? Essa foi uma possibilidade que nós levantamos, né? Então, ele poderia pegar, ó, o Beto tem 37. Se ele der 20 para a Tatiana, ele vai ficar com 17.
Se ele der 10, ele vai ficar com 27. Se ele der 5, ele vai ficar com 32. Se ele der 2, ele vai ficar com 35. E a Tatiana? A Tatiana tem 27. Se ele der 20 para o Beto, se ela der 20 para o Beto, ela fica com 7. Mas se ela der 5, ela fica com 22. E se ela der 27, ela fica com 2. Se do 27 ela der R$ 2, ela fica com 25. E aí? Qual que daria certo para no final os dois ficarem com a mesma quantia? E aí ele tem que ficar analisando, então, ó. Se ele deu 20, ficou com 17. Mas se a Tatiana receber 20, então ela vai ficar com 47. E ele vai ficar com 17. Então não deu certo. Então ele tem que fazer toda essa jogada até que ele vai chegar na conclusão, então, que, na verdade, o Beto tem que dar 10 para a Tatiana, que a Tatiana, somando 27 com 10, fica com 32, certo? E a Tatiana tem que dar 5 para o Beto, porque o Beto deu 10 para a Tatiana, ele ficou com 27. Somando com os 5 que a Tatiana vai dar para ele, ele também ficará com 32. Achei muito legal esse probleminha, né? Eles vão estar trabalhando aí tanto a ideia de adição, quanto a ideia de subtração. Legal? Gostaram? Deixem aí para nós o que vocês acharam, tá bom? A adição agora. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo, né? Falando da decomposição. Toda vez que o nosso aluno compreende muito bem, né, ele consegue utilizar a decomposição de número para fazer as operações, ele tem muito mais probabilidade de compreender melhor o uso dos algoritmos, ok? Então, olha, observem aí esse procedimento para a resolução desse cálculo. 567 mais 259. Como que poderia ser feito por meio da decomposição, né? Então, olha, decompondo o 567, eu fico com 500 mais 60 mais 7. Decompondo o 259, eu fico com 200 mais 50 mais 9. Por que eu utilizaria essa estratégia de decomposição? Porque se o meu aluno ainda não sabe fazer o agrupamento de dezena, ele pode usar essa estratégia, não é mesmo? Ó, então, ele decompõe cada um número separadamente e depois ele pode ir agrupando de acordo com o que ele sabe fazer as operações. Então, ele pode juntar 500 com 200, que vai dar os 700, os 60 com 50, que vai dar os 110, e o 7 com 9, que vai dar 16. E depois ele soma, então, 700 com 110, que dá 810, com mais 16, que vai dar 826. Ele não precisou saber nenhum algoritmo para realizar essa operação. Concordam? Simplesmente ele sabe, né, o processo de decomposição e composição numérica. Ok? E aí, com base nesse procedimento, então, de decomposição, o professor, né, trabalhando bastante isso anteriormente, ele pode depois, na sequência, introduzir, então, o algoritmo da adição, né? Desde que o nosso aluno já compreenda lá o agrupamento com o material dourado. Então, primeiro trabalha a questão do agrupamento, das trocas, né? 7 mais 9, quanto vai dar? Vai dar 16. Então, quando eu vou colocar lá no quadro valor lugar, só posso ficar com o 6 na unidade, e o nosso 1 da dezena vai passar para a ordem da dezena. E aí, quando eu trabalho com o material dourado, com o quadro valor lugar, e o meu aluno já tem essa noção, né, de composição, decomposição numérica, não vai ser difícil para ele compreender os algoritmos das operações, ok? Então, ali, né, anteriormente eu trouxe somente uma operação, e aqui eu apresento para vocês um probleminha, né, bem legal que tem lá no material do PENAIC, para contextualizar, então, a introdução, né, de como trabalhar com esse algoritmo por meio de um problema. Então, apresento o problema, deixo os alunos resolverem da maneira como eles conseguem, de repente eles vão fazer pela decomposição, e depois, na sequência, o professor pode dizer, olha, muitas pessoas utilizam essa outra estratégia, assim como o senhor Tanaka, né? Como que você costuma fazer? Faz toda essa discussão e depois trabalha, então, o algoritmo da adição dessa forma como nós aprendemos, né? O passo a passo. O que ele tem que fazer primeiro? Unidade soma com unidade.
O numeral correspondente à dezena tem que ficar lá na ordem da dezena. Então, o que é aquele 1 que a gente diz que subiu? Na verdade, não é o 1 que subiu, é uma dezena, é o 10 que subiu, né? Que eu vou somar aqui com os numerais da ordem da dezena. Muito bem, deu 14. O 4, essa 14 corresponde a 14 dezenas, não é? E então, quando eu tenho 14 dezenas, eu deixo as 4 dezenas na casa da dezena e as 10 dezenas eu transformo em uma centena. Eu passo ele, então, para a ordem das centenas e faço a adição junto lá com os valores correspondentes à ordem da centena. Ok? Muito bem. Mais um probleminha aqui que traz ideia de subtração, em que o professor pode, né, mostrar como sendo outras crianças que fizeram, né, essas maneiras, encontrar essas diferentes estratégias. Então, pode deixar o aluno mostrar qual a estratégia dele e depois o professor pode ir apresentando, então, essas diferentes estratégias. Olha esse probleminha, então. Os pais de Pedro ficaram contentes em contribuir com a campanha de reciclagem e querem saber quantas garrafas a escola arrecadou em um dos meses. Para encontrar esse resultado, a professora de Pedro propôs que os alunos fizessem uma conta comparando o número de garrafas arrecadadas em março e abril. Então, 245 menos 125. Então, contextualizou, né, essa operação com esse problema. E aí mostra como que o Pedro fez. O Pedro utilizou a seguinte estratégia. Pegou 245 menos 125 e como que ele resolveu? Olha lá, ele pegou 245 primeiro menos o 100. Ó, do 125 ele retirou o 100, sobrou 145. Aí, do 145, ele retirou as duas dezenas, que é o 20, chegou no 125. E, por fim, do 125, ele retirou as 5 unidades para ficar com o resultado 120. É a estratégia que ele fez a decomposição do 125, né? E foi fazendo as subtrações sucessivas. A Joana fez o seguinte: pegou 225 menos 125 para dar um resultado exato de 100, ó. Então, do 245, ela não pegou total, ela pegou só o 225. Aí depois, então, ela descontou, ó, do 245, né, o 45 menos esse 25, que aí sobrou 20. E aí, no resultado, então, ela pegou o 100 mais 20 e chegou também no resultado 120. Compreenderam o que ela colocou aqui, ó? 45 menos o 25 é a diferença que ela tinha 245, mas ela só usou 225. Quer dizer, então, que deu uma diferença de 20 no cálculo dela, que ela tinha que acrescentar no final. Olha que estratégia difícil essa, gente. Ou ela poderia ter feito também assim, ó, 245 menos o 20, que daria o 225. Aí depois o 225 menos 125, que chegaria no 100. E aí, então, ela devolvia o 20 que ela descontou lá em cima, somando no final mais 20, né? Compensando aquele menos 20 no final, chegando também ao resultado 120. E o Carlos que fez o algoritmo convencional que nós já conhecemos, né? Ó, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, e também chegou no mesmo resultado. E a gente pode deixar eles discutirem e explicar aí, né, como que cada um resolveu, ver se eles vão entender as estratégias e dizer qual estratégia que eles acham mais conveniente. E aí, depois, podemos trabalhar as outras diversas técnicas que ele pode utilizar de subtração, né? Temos essa, que é o algoritmo tradicional, técnica de reagrupamento, temos a técnica de arredondar e compensar, né? Muito legal esse do 1.000 menos 545, ao invés de ele fazer todos aqueles empréstimos, né? Todos aqueles desagrupamentos e reagrupamentos, o que ele faz? Subtrai 1 do 1.000 e faz a continha, 999 menos 545, que não vai utilizar recurso nenhum, e do resultado final ele compensa aquele 1 que ele tirou, ele adiciona agora no final, ele sabe que o resultado tem que ter uma unidade a mais, então se a conta dele deu 454,
o resultado correto é 455, porque ele descontou uma unidade lá no início, né? Essa é uma técnica muito bacana, principalmente para esses números que demandam muitos recursos, né? Muitos conhecidos como empréstimos, né? E a técnica de decomposição, que também é muito utilizada e é mais fácil para o aluno compreender, né? Então, somente essa técnica só é possível, gente, quando a subtração é sem reagrupamento, tá? Então, por exemplo, aí, 245 menos 124, como que ele vai fazer? O 200 menos o 100, que dá 100, o 40 menos o 20, que dá 20, e o 5 da unidade menos o 4, que dá 1. E aí, então, ele soma os resultados, né, dessa decomposição. Agora, se for fatores que demandam de reagrupamento, essa técnica aí ela não funciona, tá bom? Muito bem. E aí aqui então, ó, aquele probleminha ali que nós, né, mostramos aqui, ó, a técnica do arredondamento do 1000 só como operação, mas o professor pode apresentar essa técnica utilizando uma situação problema que está sugerida lá no material do PENAIC, ok? Uma doceira tem 2.000 balas para empacotar e já empacotou 406. Quantas balas falta para empacotar? Então, observem, ó, o problema propôs fazer, né, todos os empréstimos aqui ou reagrupamentos. E eu fiz aqui embaixo, então, a proposição, né, de utilizar aquela técnica. Desconta um aqui, fico com 1.999, faço uma operação tranquila de subtração aqui sem nenhum recurso, e ao final adiciono um que eu retirei lá e chego ao mesmo resultado se eu tivesse tido toda aquela trabalheira de realizar aqueles reagrupamentos, certo? Então, muito legal a gente ensinar essas estratégias para o nosso aluno também para facilitar a vida dele, né? Depois, se ele quiser utilizar aquele outro algoritmo, tranquilo. Para nós começarmos a falar agora dos problemas do campo multiplicativo, né? Que problemas são esses? Quem lembra? São aqueles que envolvem as ideias de multiplicação e de divisão, né? E aí nós temos as várias ideias: multiplicação comparativa, proporcionalidade, análise combinatória, configuração retangular, que são as ideias da multiplicação, e da divisão, repartição, né? Divisão em partes iguais, e divisão por cotas, ou divisão por medidas, que é aquele tipo de probleminha que a gente fala, quantos cabe, né? Eu tenho tanto para dividir para tanto. Quanto cabe dentro desse número? Ou quantos grupos eu posso formar, ok? Então é muito interessante quando nós vamos propor os problemas, nós pensemos, né? Qual a ideia que está envolvida nesse problema para nós contemplarmos todas essas ideias que existem das operações, para os nossos alunos não acharem que todos os problemas de multiplicação é somente aquele probleminha de proporcionalidade, de um para tanto, como a gente costuma trabalhar, né? Ou de divisão, que são somente divisão em partes iguais. E quando ele tem problemas com essas outras ideias, ele não consegue identificar como sendo o problema que ele pode resolver por meio da divisão. Certo? Agora, uma outra ideia, né, de multiplicação, que pode ser trabalhada por meio da composição. Então, observem esse problema também com cálculo mental, tá? Mário tem 5 notas de R$ 100, 3 notas de R$ 50 e 6 notas de R$ 2. Que quantia ele tem? Qual é o total de dinheiro que o Mário tem? Esse é um problema que eles resolveriam rapidamente, né? Será que isso seria um desafio para eles? Mas tem que ser mentalmente. Então, 5 notas de 100, 500. 3 notas de 50, 150. Com 6 notas de 2, 6 vezes 2, 12. E ele faria isso mentalmente, certo? Ó, essa representação aqui teria que estar na memória dele, né? O cálculo mental, ó. 5 vezes a nota de 100, 500. 3 vezes a nota de 50, 150, mais 6 notas de 2, que daria 12. Então, 500 mais 150 dá os 650, somado com os 12, que daria os 662. Feito isso mentalmente, ele teria que fazer o registro no papel, né? E ou ele pode desenhar, ou ele pode fazer a operação, e uma possível forma de registro seria essa que eu coloquei, né? 500 mais 150 mais 12 igual 662.
Vocês acham que os alunos de vocês utilizariam uma estratégia diferente? Coloquem aí para nós, ou depois vocês podem mandar para mim, tá bom? Vocês têm o meu contato, nós podemos trocar ideias depois, é um assunto que eu amo, tá, gente? Que é resolução de problemas e diferentes estratégias, tá? Então, um probleminha aqui legal para trabalhar cálculo por estimativa, né? Então, um atleta do COPT, tem a ver com essa sigla, gente, tem a ver com treinamento, tá? Em um outro slide eu coloquei ali a definição para vocês do que é centro de treinamento, alguma coisa, tá? Fez 21 voltas na pista de corrida, que mede 400 metros. Então, o atleta, ele fez 21 voltas nessa pista de 400 metros. E aí o aluno tem que estimar, não é o valor exato, tá, gente? Então, observe que as alternativas têm que ser ou acima de, abaixo de, ou entre, né? Que o aluno tem que estimar, não é encontrar o resultado exato, ok? E aí ele vai fazer as suas estimativas, né? Como que ele poderia fazer mentalmente? Bom, poderia pensar assim, ó, 10 voltas daria 4.000 metros, mais 10 voltas, mais 4.000, que já daria 8.000 metros, 20 voltas. Faltando mais uma volta de 400 metros, que vai dar, então, 4.000 mais 4.000, 8.000, com mais 400, 8.400, certo? E aí chegaria no resultado, então, 20 vezes 400, que é igual a 8.000, mais o 400, que vai dar o 8.400. Então, ele tem que ver quais as alternativas que correspondem. Então, tá entre 8.500 e 10.000? Não, né? Está entre 4.800 e 6.000? Não. Está entre 6.000 e 8.500? Sim, né? Seria a alternativa C. Ou entre 450 e 1.000 metros. Então, os resultados o professor vai colocar ali dentro das possibilidades que o aluno poderia errar, né? O professor pode até utilizar essa estratégia ou colocar múltiplos de 10, tá bom? Tipo aqui, ó, o resultado deu 8.400, ele poderia colocar entre 600 e 850, ok? Né? Para ver se o aluno está com essa dificuldade na hora de fazer esse cálculo mental. Tranquilo para vocês? Ok? Então, no quinto ano, a sugestão é que se chegue a trabalhar até 2 algarismos, tanto no multiplicador, depois como lá no divisor, tá? Então, eu trouxe algumas sugestões de probleminhas que são legais, que vocês podem trabalhar com 2 algarismos e que os alunos podem utilizar diferentes estratégias. Então, observem nesse probleminha, ó. A parada tinha 23 palhaços. Cada palhaço tinha 18 balões. Quantos balões existiam ao todo? Então, olha lá, eu trouxe 3 estratégias, né? Algumas crianças eles poderiam fazer como? Pegar pequenos produtos, né? Então, em vez de ele pegar 18 vezes 23, ele fala, bom, o 18 é 3 vezes 6. Então, eu posso fazer o 23 vezes o 6 primeiro, acho o resultado, que deu 138. Esse resultado eu somo ele 3 vezes, que vai dar o 18 balões, certo? 18 vezes. 138 mais 138 mais 138, que deu 414. Algum aluno de vocês já utilizou essa estratégia, professores? Digam aí para nós. Outros alunos poderiam, então, calcular os 4 produtos parciais separados, certo? Então, 18 vezes 23, ele poderia utilizar aí a propriedade distributiva, né? Fazer o 10 mais 8 vezes o 10 mais 3. E aí ele multiplicaria, então, ó, 10 vezes 20, colocaria aqui embaixo, e o 8 vezes 20, mais o 10 vezes o 3, mais o 8 vezes o 3, aplicando a distributiva aqui em cima, certo? Então, 10 vezes 20 dá 200, 8 vezes 20 dá 160, mais 10 vezes o 3 que dá 30, mais 8 vezes o 3 que dá 24. Somando 200 com 160 dá o 360, 30 com 24 dá o 54, somando 360 com 54 chega ao 414, certo?
Ou, né, uma outra forma de representar que eu coloquei aqui embaixo para vocês. 10 vezes 20 é 200, 8 vezes 20, 160, 10 vezes 3, 30, e 8 vezes 3, 24, e faria essa sominha, né? Essa operação aqui que faltou o sinalzinho da adição aqui. Ok? Vou colocar aqui para não esquecer. E aí, mexe com toda a nossa estrutura. Ok? E outros ainda, talvez, né, poderiam fazer a continha, né? 23 mais 23 mais 23 mais 23, repetir 18 vezes aí o 23. Ok? Muito bem. Agora, um tipo de probleminha é que tem o pensamento de proporcionalidade, né? A ideia de proporcionalidade também com dois algarismos no multiplicador, certo? Eu vou trazer 3 estratégias de solução, então, que os alunos poderiam utilizar, ou o professor pode apresentar se o aluno não chegar nessas soluções, tá bom? Então, o probleminha. Havia 35 trenós de cães. Cada trenó era puxado por 12 cães. Então, observe, 35 trenós e cada trenó tinha 12 cães. Então, um trenó tem 12, tinha ao todo 35 trenós. Quantos cães havia ao todo? Então, como que o nosso aluno podia pensar? Né? Isso aqui é uma solução que o Ali traz no seu livro, né? E a justificativa do aluno é o que traz entre aspas aqui, tá, gente? Por que ele utilizou essa estratégia? Ó, 35 mais 35 mais 35, repetiu 12 vezes o 35 aqui e fez a adição. Então, o que ele escreveu? Você pode fazer 35 vezes o 12 e adicionar tudo. E isto é igual a 420. Chegou o resultado, certo? Utilizando a estratégia de adição de parcelas iguais. O outro aluno respondeu da seguinte maneira, ó, 35 vezes 12, então eu posso fazer 10 vezes 12, que dá 120, mais 10 vezes 12, que dá 120, esse resultado dá 240, com mais 10 vezes 12, que dá 120, vai dar 360. Faltou 5 lá em cima, 5 vezes 12, que dá 60, somando tudo vai dar 420. E aí, quando pediu a justificativa, então, da estratégia, ele disse, eu reparti porque eu posso separar números e obter problemas fáceis. Olha só, pela decomposição, né, do 35, ele decompôs em 10, 10, 10 e 5 e fez cada multiplicação por 12, que ficou muito mais fácil somando somente os resultados, né? Muito bem. Segunda estratégia é essa. E a terceira estratégia, ele utilizou da seguinte maneira, ó, ele fez 10 vezes o 30, que deu 300, e fez, então, aqui a distributiva do 12, ó, decompôs, na verdade, o 12, né? 2 vezes 30, que deu 60, e aí somou o 30 mais 60, que deu 360, certo? Só que aqui ele multiplicou por 30. Lá era 35. Aí o que ele fez? Multiplicou de novo aqui, ó, o 10 pelo 5. Então, primeiro, 10 vezes 30, 2 vezes 30, que deu 12 vezes 30. E depois ele fez o 10 vezes 5 e o 2 vezes 5, que deu 12 vezes 5, né? 10 vezes 5, 50, mais 2 vezes 5, 10. Somou 50 mais 10, que deu 60. Com os 360 lá de cima, tudo deu 420. Não coloquei a justificativa, né? Mas ele, na verdade, fez isso aqui, né? Aplicou a distributiva. O 35 é o 30 mais 5 e o 12 é o 10 mais 2. E fez essas operações da maneira dele. Legal, né, gente? Como que as nossas crianças pensam de maneira diferente, né, da nossa. Que nós fomos ensinados, né, somente com o algoritmo, às vezes a gente tem essa dificuldade, né, de ter essa forma de pensamento que eles têm. Então, agora eu trouxe para vocês aqui do campo multiplicativo um problema que tenha raciocínio combinatório. Olha lá, Gabriel tem alguns carrinhos e quer colocar placas nele. Ele quer usar 4 letras, X, Y, K e W, e vai escrever 3 letras em cada placa. Quantas são as possibilidades de placas que Gabriel pode fazer sem que as letras se repitam?
Então, observe a estratégia que o aluno utilizou, né? Ele tirou os dados aqui, ó, 4 letras, X, Y, K e W, e foi imaginando, né? Se a primeira letra for X e a segunda for Y, a terceira pode ser K e W, e assim por diante, né? Ele resolveu por meio da árvore de possibilidades. E ao final ele justificou, ó, 4 vezes 3 vezes 2, que vai dar 24. Aqui não deu certo, tá meio clarinho, né? 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Então ele justificou, né, a operação e ele escreveu aqui. A professora perguntou qual a conta que resolve esse problema. E a resposta dele foi com a operação, na verdade, né? Ele tinha que ter colocado essa continha que ele armou aqui em cima, ele tinha que ter colocado aqui embaixo, né? Ele escreveu qual é a operação que ele utilizou, mas na verdade ele fez a representação, né, pictórica, o esquema ali na árvore de possibilidades, e a conta ele colocou que foi a multiplicação, né? E um outro aluno resolveu dessa forma, ó, fazendo por meio da listagem. Ele começou a primeira, né, listagem, se começar com X, então vai ser X, Y, W, X, Y, K e assim por diante. Aí ele percebeu que deu 6 placas começando com X. Fez a mesma coisa com Y, começando com Y. Aí ele percebeu que ia ter 6 placas também e logo ele concluiu, então, que começando com as outras 2 letras também daria 6, né? Só que, em vez dele justificar a conta que resolve o problema com o 6 vezes o 4, que foi o esquema que ele utilizou aqui na listagem, ele colocou a conta 4 vezes 3 vezes 2, que é igual a 24. Possivelmente, ele memorizou um algoritmo de algum outro problema, né, que o professor pode ter trabalhado, e colocou essa conta aqui, mas que não justifica, né, no meu ponto de vista, a estratégia que ele utilizou no desenho. O que vocês acham? O algoritmo da multiplicação, então, ele, gente, é um dos mais difíceis que tem para o nosso aluno compreender, tá bom? Então, se eles não tiveram todas essas outras oportunidades, vai ser muito difícil eles compreenderem e resolverem os problemas adequadamente, né? As operações sem cometerem os erros, né? Uma prova que nós temos é a pesquisa da professora Leila, nossa professora aqui do curso também, junto com a professora Regina, que mostrou que a maior dificuldade dos alunos está realmente nas operações que têm os 2 algarismos lá no fator multiplicativo. Então, é uma pesquisa de 2014, tá, gente? Mas se nós aplicarmos essa pesquisa hoje, talvez nós não tenhamos resultados muito diferentes, tá, ok? A não ser que professores já vêm conseguindo trabalhar nessa defasagem na compreensão dos algoritmos das operações, principalmente multiplicação e divisão com 2 algarismos ou mais, tá, ok? Então, observem, ó, a pesquisa foi feita com multiplicação com um número somente no fator multiplicativo e teve uma porcentagem de 85% de acertos. E quando foi feito, né, essa operação com 2 números no fator multiplicativo, observe que pouco mais da metade somente dos alunos conseguiram acertar essa multiplicação, tá? Praticamente metade, né, dos alunos que participaram da pesquisa não acertaram essa operação. Deixa eu tomar uma aguinha enquanto vocês observam a estratégia desse aluno. Observem, então, aí nós temos 4 operações de alunos diferentes, tá bom? Pesquisa que a professora Leila aplicou. Observe que os alunos não conseguiram finalizar o algoritmo, tá? Eles começaram, então, ó, esse multiplicou somente pelo 3, esse também. Esse multiplicou pelo 3, começou a multiplicar pelo 2, mas não finalizou a soma. E esse também. Então, não conseguiu concluir o algoritmo, tá? O passo a passo para realizar essa operação de multiplicação.
esses alunos aqui, né, esses 2 alunos, eles iniciaram o algoritmo pela dezena ao invés de pela unidade. Então, aí você consegue, né, perceber o grau de compreensão do aluno. Em vez de ele começar a multiplicar pelo 3, ele começou a multiplicar pelo 2. E esse aluno, no final aqui mesmo, né, ó, colocou 2 vezes 5, 10, ele já colocou o 0 aqui embaixo do 2, ó, na ordem da dezena, né? Então, se observa que realmente os alunos têm dificuldade. O de vocês, como que é, gente? Compartilhem com a gente aí se eles têm também essa mesma dificuldade, ou se vocês já têm conseguido, né? Deem essa boa notícia para nós, se vocês estão conseguindo sanar essas dificuldades dos alunos. Esses outros 2 alunos, ó, não fizeram o reagrupamento, né? O vai um lá na hora de fazer essa multiplicação. Então, também não conseguiram chegar, né, no resultado. Esse daqui colocou até uma vírgula aqui, ó. O número ficou decimal. Então, a que conclusão que a professora Leila, a professora Regina Pavanello chegaram com essa pesquisa, né, gente? Analisando todos os erros, a pesquisa tem muito mais problemas, tá? Deixei aí para vocês o link, que vocês podem consultar a pesquisa completa, recomendo, né? Então, analisando todos os erros dos alunos, elas descobriram que esses erros ocorrem porque os alunos não conhecem adequadamente o nosso sistema de numeração decimal, e isso é porque eles não têm a compreensão do conceito de número. Como a professora Leila falou, né, lá no início da nossa formação, todo aquele trabalho que precisa ser feito das noções básicas, né, da matemática, para o nosso aluno compreender o que é o conceito de número gradativamente e conhecer o nosso sistema de numeração decimal, as suas propriedades, todas essas características, para depois ele chegar a aprender os algoritmos, certo? E nesse decorrer ele pode utilizar diferentes estratégias. A outra questão que ela coloca para nós, né, que o algoritmo que nós estamos ensinando na escola, utilizado pela escola, não contribui para que o aluno adquira o sentido de número no sistema de numeração decimal. Consequência lá do item de cima, né? E o que elas observaram também, que às vezes, quando pedia a justificativa do aluno por que ele utilizou aquele algoritmo, às vezes ele até tinha acertado o resultado, mas ele não sabia como que ele tinha feito, ou seja, ele simplesmente decorou aquele procedimento, né? Mas não compreendeu o porquê de fazer aquele procedimento, né? Então, é uma pesquisa que nos traz bastante reflexões, né, a respeito de como nós estamos trabalhando com os algoritmos com os nossos alunos quando chega lá no quarto, quinto ano, né, que eles... Então, aqui eu trago, né, mais algumas perguntinhas, né, que nossos alunos fazem e que eu trabalho muito com as nossas alunas lá na pedagogia também, né, muita gente com dificuldade na multiplicação com 2 números, então algumas perguntas, né? Será que é necessário sempre começar a multiplicação pela casa das unidades? Se eu começar pela casa da dezena, em vez de começar a multiplicar pelo 3, começar pelo 2, será que dá certo? Por que adicionamos o 1 à multiplicação do 3 vezes o 4? Quer dizer, eu fiz 3 vezes 5 deu 15, ficou 5 aqui, por que eu tenho que fazer 3 vezes 4, 12 e somar com mais um que subiu? Será que eles entendem isso? O que é aquele 1 que subiu? Por que pulamos uma casa colocando o símbolo de adição aqui, ó, antes de colocar o 0? Por que essa casa ou ficaria vazia ou tem esse mais? Certo? Então, são algumas perguntas que os nossos alunos muitas vezes não sabem responder e muitas vezes temos até alguns professores que têm essa dificuldade. Por quê? Porque não foi aprendido, não foi explicado, não foi ensinado para ele também. Ele também aprendeu de maneira mecânica, né? Então, somos vítimas de outras vítimas. E agora, nós estamos aprendendo para deixar de fazer outras vítimas, não é mesmo? Agora, então, falando do campo de multiplicação, puxando agora mais para a ideia de divisão, ok? Então, aí partindo para a última operação. Então, observem esse probleminha que é muito legal e dá para trabalhar essa ideia de repartição de partes iguais por meio de estimativa, né? Então, observe.
distribuir igualmente uma grande pilha de doces com 36 amigos. Você não sabe nem quantos doces tem e você tem que dividir com 36 amigos. Que estratégia que você utilizaria para resolver? Como será que nossos alunos resolveriam? Né? E aí podemos deixar eles pensarem, resolverem, né? E fazerem estimativas, tá ok? Não precisa chegar todo mundo no mesmo resultado, tá ok? Então, por exemplo, em vez de distribuir um de cada vez para cada pessoa, ele pode fazer uma estimativa, estimar, né? Para cada pessoa, por exemplo, pudesse obter pelo menos 6 doces. E aí ele vai lá, dá 6 doces para cada amigo. E aí depois ele descobre, então, que ainda sobrou mais 36. Opa, então se sobrou mais 36, o que quer dizer? Eu vou recolher todos o que eu distribuí e vou distribuir de novo, mais um para cada um, ou eu vou somente completar essa divisão, dando mais um ou duas, 2 doces para cada pessoa, né? É mais provável que ele continue fazendo essa distribuição em vez de voltar toda a operação. Então, essa ideia nós podemos trabalhar depois lá das estratégias escritas também com o nosso aluno, né? Então, eu representei aqui por meio de um quadro, né, essa divisão. Os 36 amigos na primeira coluna, a primeira divisão, 6 para cada amigo, sobraram ainda 36, o que ele vai fazer? Ele vai lá e vai dar na segunda divisão, completar mais um doce para cada amigo. Ou seja, quantos doces cada amigo recebeu? 6 na primeira divisão, com mais um na segunda divisão, cada amigo recebeu 7 doces, certo? Por estimativas, certo? Porque eu não sabia quantos doces tinha no início, então sempre quando vai fazer estimativa, procurar subestimar, sempre utilizar um valor, né, abaixo, porque se você superestimar, depois você vai ter que pegar tudo de volta para fazer a distribuição novamente, porque daí vai faltar, né? Então você subestima, usa um valor a menos do que você acha que seria o ideal. E aí depois você pode fazer uma nova divisão, né? E são ideias que nós podemos ir trabalhando com nossos alunos na estimativa. Então, esse exemplo nos dá boas dicas para compartilhar sobre a divisão com o nosso aluno, né? Se existirem partes suficientes para compartilhar um pouco mais, apenas faça isso, né? Aquela complementação, como eu disse para vocês. Agora, um probleminha que dá para trabalhar bem legal com o cálculo mental, né? Porque são números mais rasos, como a gente diz, né? Não são números muito picados. Então, por exemplo, em uma mudança, 600 livros serão colocados em caixas que comportam 20 livros cada uma. Quantas caixas serão necessárias? Como que os nossos alunos podiam pensar para resolver só mentalmente esses problemas? Eu trouxe 2 estratégias aqui, vocês podem pensar outras aí diferentes, né? Então, imaginando que eles pensassem assim, 600 livros, cada caixa comporta 20 livros, quantas caixas eu vou precisar? Bom, se eu pegar 10 caixas, 10 vezes 20 vai caber 200 livros. Se eu pegar mais 10 caixas, vai caber mais 200 livros. Então, 20 caixas vai dar 400 livros. Para chegar em 600, se eu pegar mais 10, vai completar os 600. Então, 30 caixas vezes os 20 livros vai dar os 600. Ou seja, 30 caixas, certo? Essa poderia ser uma estratégia. A outra estratégia, ele poderia pensar, se ele tem a noção das divisões, né? 600 dividido por 20, eu posso pensar em 6 dividido por 2 dá 3. Se eu pegar 600 dividido por 20, é a mesma coisa que 60 dividido por 2. Ou seja, vou precisar de 30 caixas. Então, entender a divisão, gente, é muito mais, né? Significa saber comparar os elementos a serem divididos, o tamanho das partes que tenham todo, seja o todo contínuo, seja o todo discreto, como a professora Sandra também já explicou, né? Como que esse todo está dividido, podendo sobrar o resto ou não. Então, quantas coisas o meu aluno precisa compreender para ele chegar naquele algoritmo da divisão, né? Não é uma coisa simples assim, principalmente quando nós vamos trabalhar com 2 números depois lá no divisor, ok?
Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês de divisão por cotas, né? Um probleminha bem legal e que é um desafio para eles pensarem, né? Rafael está na fila para pegar uma van até o trabalho. Ele é o 48º da fila. A van, em todas as viagens, leva a capacidade máxima de 12 pessoas. Quantas viagens Rafael terá que esperar na fila para utilizar a van? Como que o nosso aluno poderia resolver esse problema, né, que envolve a ideia de divisão? Então, eu coloquei duas estratégias aqui, né? O nosso aluno pode pensar diferente. Então, ele poderia pensar da seguinte maneira, ó, 12 na primeira viagem, mais 12 na segunda, mais 12 na terceira, mais 12 na quarta viagem, vai chegar na minha posição, que é a 48ª. Então, ele vai, né, a posição lá do Rafael, então ele irá na quarta viagem, ou seja, ele vai ter que esperar 3 viagens, porque a pergunta é: quantas viagens Rafael terá que esperar na fila? Não é em qual viagem que o Rafael irá. Então, ele tem que também analisar a pergunta, tá? Então, fechando aqui o nosso vídeo de hoje, né, algumas considerações que nós devemos levar dessa aula é que o ensino em que predomine a aprendizagem por técnicas, além do incentivo à memorização, gente, vai trazer muitas outras consequências, tá bom? Isso Lorenzato já nos dizia, né? E é do nosso pensamento também, né? Os alunos, eles ficam desatenciosos na sala, se não tem coisa interessante para ele refletir, para ele pensar, né? Para ele levantar hipóteses. Eles passam a ver a matemática como cansativa, desagradável, angustiante, têm medo da matemática, não gostam da matemática, passam a não querer utilizar na sua vida a matemática, porque pegam traumas, né? Realmente, tem alunos que têm traumas muito difíceis com relação à matemática, perdem o estímulo, né? E aí muitos deles acreditam que a dificuldade está no próprio aluno, né? Ele atribui a sua dificuldade, né? Então, muitos pontos aí para nós pensarmos a respeito, né? Por que não ensinar as operações utilizando diferentes estratégias e com compreensão no momento que chegar lá nos algoritmos, tá ok? E para fechar nossa aula, né, gostaria de reiterar a importância das nossas ações. Como eu disse lá, na metodologia resolução de problemas, em todas as metodologias, todas as formas como nós formos ensinar, né, o quão importante é a nossa ação, o nosso olhar diferenciado para o nosso aluno, o nosso ouvir, fazer trabalhos em pequenos grupos, dialogando, instigando a comunicação, chamando o aluno para a lousa, gente, percebendo as suas respostas, dando espaço para que eles façam comentários, os colegas também comentem, né? Então, é muito importante, né? Reitero, parabenizo a todos vocês que estão aqui já no 6º dia de encontro, né? A cada dia aprendemos mais juntos, um com o outro, assistindo também, eu também aprendo muito com as colegas, com a Sandra, com a Leila, e com certeza aprenderei muito mais com os próximos colegas que eu divido, tá bom? Então, o nosso olhar também para o erro do nosso aluno como sendo uma parte natural, tá bom? Para que nós possamos cada vez mais, né, possibilitar que eles não tenham medo da matemática e investigar o porquê que ele está errando e corrigir, então, onde que estão essas incompreensões, ok? Então, espero ter contribuído mais uma vez com a vossa formação, né? Se vocês gostaram, pode colocar aí. O que vocês também necessitarem, podem me procurar. Ideias diferentes que vocês tiverem, serão todas muito bem-vindas. Peço desculpa para vocês pela voz, né? Pela fisionomia hoje, porque realmente eu não passei bem esse final de semana com alergia atacada. Tá? Fiz o teste do Covid, gente, não estou com Covid, tá? É simplesmente a alergia, né? Mas está tudo bem, estamos aqui cumprindo o nosso compromisso, espero realmente ter contribuído com a formação de vocês. E até daqui a pouco nos encontramos ali no link que foi enviado no grupo, e estarei à disposição de vocês, se tiverem dúvidas, trocarmos algumas ideias, tá ok? Tenham um ótimo restinho de semana, com as bênçãos de Deus. Recebam o meu abraço caloroso. Obrigado pela atenção, pelo carinho de todas vocês. Um beijo, um abraço. Até a próxima. E nos vemos daqui a pouquinho no vídeo ao vivo.
Deixei várias referências aí para vocês. Se vocês precisarem de algum material, estarei à vossa disposição. Abraço, tudo de bom para vocês. Muito obrigada mais uma vez.